Você vem lá Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Né? E no nosso livro, lá na página 79, tá bom? Isso. 79. Capítulo 7. Página 79. Bem, a epístola que Paulo escreve aos Romanos, essa daí é a mais importante, é considerada uma das mais importantes que ele escreveu, né? É a epístola das epístolas, a mais importante e proeminente carta de Paulo. Nenhum livro da Bíblia exerceu tanta influência sobre a teologia protestante quanto o livro de Romanos, e que revela de uma forma tão clara pensamentos teológicos do apóstolo aos gentios, né? E vendo isso aí, a profundidade desse livro, ele apresenta três verdades, né? 3 pontos principais, profundos. Ele apresenta uma verdade doutrinal, que é a justificação, santificação e adoção, juízo, etc. Apresenta uma verdade dispensacional, mostra Israel e a igreja no eterno plano de Deus, e apresenta verdades práticas, o segredo da vitória do crente sobre a carne, as obrigações dos crentes uns aos outros e as obrigações do crente ao governo, né? Então, nós vamos ver que é em Romanos que está escrito que toda autoridade é colocada por Deus, né? Constituída por Deus. Então, em Romanos também a gente vê essa importância, esse chamado, né, que Paulo faz sobre as obrigações do crente, não somente na questão espiritual, mas na sua questão de cidadania, certo? É uma epístola que foi escrita, né, junto com a carta de Coríntios, né, junto com os Coríntios lá. É considerado o segundo evangelho, né, vamos dizer assim, uma continuação dos evangelhos, de tão preciosa que é essa carta. Essa carta não foi escrita na cadeia, né? Então, ele está bem alegre, mas a gente vê que, mesmo com tudo que Paulo passou, né, a gente vai ter outras passagens dentro de Romanos, como, por exemplo, Romanos capítulo 8, que ele fala assim, o que nos separará do amor de Deus? Né? Isso o cara que tinha apanhado pra caramba, né? Tinha tido toda situação de difamações no decorrer do ministério dele. Então, os Romanos, nós vamos ver essa questão aí. O assunto principal no livro de Romanos é a questão do nosso Senhor Jesus Cristo como único Salvador da humanidade pecadora. Então, ele vai falar muito sobre a justificação, muito sobre nós sermos justificados, certo? Acaba chamando a atenção que Paulo fala um pouco da predestinação, isso dá um bafafá danado, né? Que a gente vai ver isso daí. E assim, Paulo, ele desejava, como todas as igrejas dele, visitar muito a questão da igreja, e mandou essa carta e a de Coríntios da casa de Gaio, um cristão rico da cidade de Corinto, por ocasião da sua 3ª viagem missionária. Então, Paulo, ele não está escrevendo, como eu falei, de uma prisão, mas ele manda essa carta de lá da casa de Gaio, um cristão rico lá de Coríntios, né? Então, a gente vai vendo aí a importância. Romanos, ela tem uma importância assim tão grande que, por causa da epístola de Romanos, nós somos protestantes. Nós somos, porque todo evangélico, né, ele é protestante, né? Por causa de Martim Lutero, que vem e defende as teses dele, coloca inclusive as teses na porta da Igreja Católica, justificando e falando de todas aquelas coisas. Martim Lutero lê Romanos, e depois que ele lê Romanos, ele começa a ter um entendimento maior
da palavra de Deus, boa noite. Ele começa a ter um entendimento maior da palavra de Deus e com isso ele vem ter uma realidade sobre o Evangelho. E aí ele vem defendendo tudo a questão evangélica mesmo e fazendo assim, ele começa a ver aquilo que estava errado que se falava, que eram as vendas de indulgências, né, a venda da salvação. Então, através do livro de Romanos, que Martinho Lutero tem essa liberdade, né? Ele acaba sendo livre de todas aquelas opressões que a igreja fazia. Então, contra a venda de indulgências que se disseminava entre a classe eclesiástica da época. Então, ele acabou lendo um texto lá, Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. E ele lê-se lá: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, isso aí é um texto que mexeu muito com Martinho Lutero na época, né, de lá. Nós temos algumas características que são importantes, que são relevantes no livro de Romanos, né? Então, ele vai falar sobre salvação, ele vai falar sobre justificação, fé e graça, ele fala sobre eleição e predestinação, fala de adoção, fala de santificação e fala também do plano da salvação, né? Então, a questão da salvação. Romanos capítulo 1, versículo 6. Diz assim: entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A salvação é um termo muito amplo. C. Scofield, no seu comentário sobre Romanos capítulo 1, versículo 16, diz muito aptamente: as palavras hebraicas e gregas para salvação implicam as ideias de livramento, segurança, conservação, cura e santidade. Salvação é a grande palavra inclusiva no Evangelho, reunindo em si todos os atos e processos redentivos, como justificação, redenção, graça, propiciação, imputação, perdão, santificação e glorificação. Então, Paulo ele fala sobre a questão da salvação no livro de Romanos. Essa daí é uma das coisas que ele vai discutir muito, né? E aí ele entra na questão de justificação. E até se você olhar, eu não sei se para vocês tem a mesma marcação que a minha, mas eu vejo assim, ó, no capítulo 1, eu tenho um subtítulo: a justificação pela fé. No capítulo 3, a justificação pela fé. Abraão foi justificado pela fé, no capítulo 4. Quer dizer, então ele vem falando sobre a questão de justificação durante esses capítulos, né? Então, Romanos capítulo 3, versículo 24, né? Vou até ler o 23 junto. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, a questão da justificação que ele vem falando, né, sobre quem tentará acusação, justamente sobre as pessoas que acabam levantando, né, sendo
emissários de Satanás, né, que fica acusando, lembrando, fica falando sempre, né? E aí Paulo já dá peraí, quem tentará acusação? Não é, eu não sou justificado pela minha atitude, eu sou justificado por Cristo Jesus. Então, ele vem ressaltando no livro de Romanos a questão da justificação, né? E o capítulo 3, né, que nós lemos também, versículo 24. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Então, nós somos justificados pela graça, né? Um favor que nós não merecíamos, né? Então, essa justificação, tudo que Paulo ele vem falando, ele deixa bem claro. Nós somos justificados pela graça. Não porque nós mereçamos, não porque nós venhamos a fazer alguma coisa, mas é por causa do amor de Deus, por causa do amor de Cristo. Então nós somos justificados pela graça, né? E é interessante que como ele está escrevendo a carta de Coríntios e Romanos, né, está sendo enviado, então você vai notar assim que tem às vezes o mesmo jeito que ele está falando com o pessoal de Coríntios, ele acaba falando com os romanos, né? Lembrando que os romanos, né, Roma seria a pátria dele, né? Paulo, ele era cidadão romano, né? Tanto que ele vem a pedir que quando começam a aporrinhar muito a cabeça dele, ele fala assim: escuta, é o seguinte, eu sou cidadão romano. Então, já vocês não têm nada de poder, não. Quer me aporrinhar? Não. Sou cidadão romano. Então, ele já colocava respeito na casa, né? Romanos 5. Versículo 21. Falando um pouco sobre a graça. Para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nesse texto, se você olhar desde o versículo 12, Paulo ele vem falando sobre Adão e ele vem fazendo um comparativo, né? Ele fala, se pelo homem veio o pecado e veio a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? Então ele vem falar sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo também um outro homem, ele vem e nos traz remissão dos nossos pecados. Então é por isso que ele fala, porque assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida. Então se o pecado ele nos dá a morte, a graça nos traz a vida. Então, Paulo ele vem chamando a atenção sobre isso, né? Uma definição aí grega de graça charis, aparece na Bíblia, no Novo Testamento, mais de 150 vezes e é geralmente traduzida como graça em nossa Bíblia. Não é fácil pegar uma palavra que aparece tantas vezes e com tanta diversidade de aplicações e desenvolver uma doutrina uniforme e constante. Além disso, toda a verdade sobre o assunto nunca poderá ser condensada em uma só frase. Graça é um dos atributos divinos ou perfeições de Deus em sua natureza, que é exercida na salvação de pecadores. Grandes e bons homens já batalharam com a verdade da graça, tentando defini-la e descrevê-la, que possamos agora meditar em que alguns disseram. Então, chamando a atenção ali, Dr. Dow, eu estou na página 89, tá? Dr. Dow, ele fala assim: graça é o amor que ultrapassa todos os limites de amor. Graça não é algo que se deve ao pecador, mas é algo que ele recebe. Não é algo que ele pode reivindicar. Então,
Você não pode falar assim, Deus, eu quero a sua graça, não pode obrigar. Ele te dá a graça de graça. Você não precisa reivindicar. O amor dele é tão grande, né, que a graça dele ultrapassa o amor dele. É uma coisa assim bem interessante, né? Imagina, a gente sempre fala, né, Deus é amor, né? E a graça dele ultrapassa os limites do amor. Imagina a graça de Deus então para nós. Que tamanho que seria, né? Outro homem, Alexander White, fala que graça e amor são essencialmente o mesmo, sendo que graça é o amor se manifestando e operando em certas condições e adaptando-se a certas circunstâncias. O amor não tem limite nem lei como tem a graça. O amor pode existir entre iguais ou pode ir até aos que estão acima de nós, ou descer até os que estão abaixo de nós. Mas a graça, por sua natureza, só conhece uma direção. Ela desce aos que estão abaixo. É o amor de verdade, mas o amor às criaturas, portanto humilhando-se. O amor de um rei por seus iguais ou pelo seu palácio real é amor, mas seu amor aos súditos é graça. E por esse motivo que o amor de Deus é chamado de graça. Então, ele fala, nesse caso, que a graça, ela vem de um sentido só. Ela vem de cima para baixo. Ela vem de Deus para nós homens. Vem do rei para o servo, né? Alexander Macklin, ele fala, a palavra graça é um tipo de sumário da totalidade de bênçãos imerecidas que vem ao homem através de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ela descreve que nós chamamos de disposição na natureza divina. E ela indica um amor perdoador de Deus, imerecido, espontâneo, eterno e que chega ao nível do homem. Todas as disposições de Deus são ativas. Portanto, a palavra passa de uma disposição a uma manifestação, fazendo da graça de Deus um amor ativo, desde que as atividades de Deus nunca são infrutíferas. A palavra passa a significar todas as coisas abençoadas da alma, que são as consequências da mão condescente de Deus, que produz frutos em nossa vida por seu amor imerecido e gratuito. Então, mais uma maneira dele descrever aqui a graça, né? Como uma totalidade das bênçãos. É como se somasse todas as bênçãos de Deus, condensasse numa coisa, graça. E Phillips diz que graça é algo em Deus que está no coração de todas as suas atividades de redenção. Seu rebaixar-se e estender-se a sua mão das alturas de sua majestade para tocar o insignificante e a miséria. Então, ele fala aqui que, nesse caso, que ele se rebaixa até a se estender a sua mão para abençoar. Eu digo até mais, né? Ele deixa o trono dele, entra num corpo humano, né? Para poder tocar até nós, né? Que realmente aí a gente consegue entender a definição de cima quando fala assim que é acima dos limites do amor de Deus, né? A graça, ela surpreende nesse sentido. Um dos textos que chama a atenção às pessoas, né, sobre a questão de eleição e predestinação. Estou na página 92. Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele defende a questão da predestinação e
nessa base nós temos ali, essa posição radical baseia-se nas doutrinas chamadas de eleição incondicional. Entende-se que os eleitos são escolhidos completamente separados de qualquer arrependimento e fé da parte deles. E o outro ponto, expiação limitada. Diz que Cristo não morreu por toda a humanidade, mas apenas por aqueles a quem Ele escolheu. Isso dá um bafafá danado. Por quê? Porque algumas pessoas falavam assim, se eu estiver predestinado à salvação, eu não preciso fazer nada. Né? Então, isso dá muita conversa, né? As pessoas falam assim, então, desde a hora que eu estou aqui, eu estou predestinado. Né? Só que a gente vai ver que Jesus, ele fala, acho que Mateus, ele fala assim, que vai chegar um momento que o cara vai bater na porta dele e ele vai falar assim, mas eu não te conheço. Aí ele fala assim, mas Senhor, eu curava em teu nome, eu expulsava demônio em teu nome. Não te conheço não. Sai de perto de mim que eu não te conheço não. Quer dizer, ele nos dá um sinal de que não vai nessa de, eu estou predestinado e o que eu fizer, estou feito. Né? Porque essa teologia, essa ideia de predestinação faz com que as pessoas elas fiquem acomodadas. Né? Aí ela começa a pensar, se Deus já me escolheu, eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso buscar o Espírito Santo. Eu não preciso fazer nada. Quer saber o negócio? Vou ficar em casa. Vou ler a Bíblia? Para quê? Eu já estou predestinado, já vou para o céu. Então, as pessoas elas pegam uns pontos, né? Além de você fazer com que as pessoas desistam de pregar. Sim. E além disso, também o pessoal fica em casa, fica online, no culto. Não, eu acho que até a questão que o Davi falou, para que você vai precisar de um pastor? Porque dentro dessa ideia da predestinação, é o seguinte, já está todo mundo escolhido. Então, é o seguinte, aquelas viagens assim que uma hora chega assim, o cara fala, você ganhou uma viagem para Paris. Eu estou indo embora. O cara acha que a salvação é isso, entendeu? Que vai tocar a trombeta, vai chamar o nome dele, entendeu? E se ele estiver lá no bar enchendo a cara, ele está subindo. Se ele estiver roubando, mas ele está predestinado, ele vai subir. Quer dizer, a gente não... Fica naquela situação. Eu já estou salvo, o que acontece que entra na cabeça? Então, e é interessante que nós temos essa linha da predestinação e a gente vê também a questão que às vezes os irmãos, eles ficam acomodados, como o Salvador falou. Né? Porque eles também entendem o seguinte, eu já estou na casa de Deus, eu já estou salvo. E eles não querem fazer mais nada. Já sei tudo, conheço a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Cara, eu vou dizer um negócio para você. A Bíblia, a gente fala assim, a Bíblia é viva. Porque se todo ano você lê a Bíblia, todo ano você vai encontrar alguma coisa diferente, você vai falar, eu nunca tinha visto isso. Porque ela vai se renovando. Ela te traz uma palavra na mesma hora. Né? Eu faço com a minha esposa um devocional. Então, todo dia de manhã, 10 para 7, nós levantamos, fazemos o devocional e aí nós pegamos o mesmo texto. Né? Então, nós estamos em Provérbios. Então, nós lemos o mesmo texto. E se você pegar o devocional da minha esposa, se você pegar o meu devocional, você não vai achar que nós sentamos um na frente da outra na mesa quando nós estamos fazendo devocional.
eu tenho alguns pontos no devocional que nós fazemos. Eu coloco texto, eu coloco um tema para entender, e eu escrevo assim, o que Deus falou comigo, e depois, como posso aplicar na minha vida. São esses 4 pontos que nós fazemos o devocional todo dia. E nós pegamos o mesmo texto e depois nós compartilhamos um com o outro. E são coisas diferentes. Ela é chamada a atenção numa coisa, eu sou chamado a atenção em outra. Isso é a palavra viva. E a gente tem que continuar lendo a palavra, nos preparando, porque o caminhar como cristãos nunca para. Não é algo assim que você fala, ok, pronto, já estou legal. Como se você tivesse feito um primário, um colegial, uma faculdade, pós-graduação e falou, acabei. Não, na verdade nós estamos sempre no caminhar, né? Então não se iluda com esse negócio não, viu? Eu já estou salvo e tudo bem, estou predestinado. Sabe que as coisas não são bem assim. Outra coisa que ele nos chama a atenção, sobre adoção. Página 94. Porque não recebeste o espírito de escravidão para que outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba quer dizer pai, né? Um pai mais carinhoso. Eu diria que seria o paim do baiano, né? Paim, né? A adoção como doutrina é uma fase da nossa salvação raramente enfatizada. Todavia, trata-se de uma grande verdade que todo crente deveria compreender e dela apropriar-se. A palavra adoção é usada exclusivamente por Paulo em suas epístolas. Ela ocorre 3 vezes na carta aos Romanos. Uma vez o termo é aplicado a Israel como adoção, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Romanos 9:4. Em outra passagem, Paulo emprega para referir-se à plena realização de nossa experiência na segunda vinda do Senhor. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção de nossos corpos. Romanos 8:23. E outra vez fala dela como um fato presente na vida do cristão. Porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Então, lembrarmos que nós somos sobre adoção nos remete a lembrarmos também sobre adotados, né? Enxertados na videira, né? Porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam, e nós entramos nessa. Nós fomos enxertados, nós fomos adotados, nós fomos recebidos por Deus, né? Então, se a gente vê, até mesmo quando nos referimos à adoção de um homem ou uma mulher a uma criança, né? É o quê? É quando você pega, adota aquela criança como sua, né? Você vai dar todos os privilégios, tudo aquilo, da mesma maneira que fosse o seu filho de sangue. Essa é a adoção. E Deus, Ele fala que Ele entregou o seu único filho, por amor de todos nós. É interessante que aí se nós atentássemos para a adoção, e aí você vê assim, puxa, Deus nos adotou, nos trouxe nessa adoção, junto com Jesus, nos dando os mesmos privilégios que Jesus Cristo. Um dia nós vamos morar nos céus com Ele, nós podemos desfrutar do amor e da graça de Deus. Tudo isso porque um dia Ele resolveu nos amar, porque um dia Deus resolveu nos adotar
Nós não éramos sanguíneos dele, vamos dizer assim, mas um dia ele olhou e falou assim: mas menino, eu te amo demais, eu quero você junto comigo. E assim ele fez com toda a humanidade, né? Ele olhou para a humanidade e falou assim: eu quero vocês comigo. O que seria um privilégio dos anjos de estarem com Deus, nós fomos adotados, né? E um dia estaremos louvando, adorando a Deus juntos lá nos céus, né? Porque nós fomos adotados. Adoção. É interessante que aí, por isso que eu falei, aí você mexe o paim, né? Eu tenho irmãos por parte de pai, né? E eles são lá da Bahia, então paim, maninha, né? E às vezes vê aquele jeito carinhoso, né? Principalmente quando eles querem alguma coisa, né? Aí eles falam: o paim, né? Aquele negócio assim, aí o velho quebra o coração lá, sabe? Mas é interessante que se a gente olha as outras epístolas que nós vimos, né? Paulo estava falando tantas coisas assim, da tribulação, das lutas dele, né? Da maneira que ele estava escrevendo. E aqui ele vem enfatizando amor, a graça, né? Adoção, né? Outro ponto, Romanos 6, 22, santificação. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A santificação é a obra do Espírito na vida do cristão. E tem 3 estágios. Essa obra é tanto instantânea como gradual. Inclui a obra transformadora do Espírito no coração do cristão, pelo qual ele se torna moral e espiritualmente santo, como Deus é santo. Esta é a purificação inicial que ocorre no momento do novo nascimento, conhecida como santificação. Um segundo momento inclui o processo de transformação, quando o Espírito Santo vai convencendo e transformando o crente à semelhança de Cristo até a glorificação no céu. Como está escrito: mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, ele vem falando sobre essa questão da santificação, de separação. Você aceitou Jesus, ok, você começa um processo de separar-se do mundo, de começar a ter uma mudança, principalmente interna, né? A maioria das pessoas, nós olhamos como? A gente olha o exterior. Nossa, você está diferente, você mudou o jeito que você penteia o cabelo, você fez a barba, não fez a barba, tal. O cristão não. O cristão, ele começa uma mudança de dentro para fora. Então, sem a santificação, não há como virmos a ver a Deus, né? Então, até a questão do Espírito Santo, né? Ele é simbolizado como uma pomba, por ser um animal assim que, né, você olhou para a pombinha já está voando, né? Imagina se você não se acerta, se você não vai se santificando, como que o Espírito Santo pode morar? Antes de aceitarmos a Cristo, antes de termos a Cristo dentro dos nossos corações, o nosso coração é um coração sujo, um coração imundo, e precisa ser feita uma limpeza, né, para que a casa esteja limpa,
e assim o Espírito Santo possa habitar em nós. E a mesma coisa eu falo, a santificação é um processo gradual, a cada momento você está indo. E para algumas pessoas já dá um impacto naquela hora. Quantas pessoas a gente não vê que quando elas aceitam a Jesus, elas falam assim, não vou beber mais. Ela pá. Eu não vou fumar mais. Então ela começa a ter um processo mais rápido. Agora em outras pessoas é um processo mais gradativo. Isso tudo depende de você. Não depende do pastor, não depende da canção que está sendo cantada, depende de você. A santificação é uma coisa que você tem que procurar. Somos imperfeitos, né? A gente só vai conseguir realmente atingir a perfeição quando nós estivermos lá no céu, mas nós temos que estar correndo atrás. Aí, novamente, não dá para você se acomodar, não dá para você ficar, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, crente Gabriela. Não dá para você ser assim. Você tem que mudar, você tem que buscar santificação. Como é que Deus, sendo santo, Ele vai habitar em algum que não é santo? Então, a santificação é um dos itens que ele nos chama a atenção das pessoas, e até interessante que chega um momento que no livro de Romanos, na Bíblia, você vai ver que Paulo fala assim, também é o seguinte, hein? Não pensa que para a graça, para o amor de Deus ser maior, se ele gosta de me perdoar, então eu vou cometer mais pecado, né? Que Paulo chega a escrever isso para eles, não vai nessa ideia não, viu? Que Deus se agrada de nos perdoar, então se Ele fica feliz em me perdoar, então eu vou pecar para Ele me perdoar. Então, você vai vendo que Paulo chama a atenção dessas pequenos detalhes, dessas coisinhas. Então, santificação, né? Ei! Ô Paulinho, quando o Batista me chama de mestre, eu fico com medo, hein? Agora vem aquela pergunta. Ainda não. É só curiosidade. Curiosidade. É questão de traduções, sei lá, não sei se seria isso. Porque a gente leu antes, somos adotados, somos filhos. E agora somos servos. Muita gente coloca esse negócio de servo, quando você entrou na igreja, como você fica escravo daquilo que a igreja manda. Ser essa palavra servo, meio forte, né? Para você, em comparação com o filho, né? Servo com o filho. É que ele tem momentos que ele chama de amigos. Não vos chamarei mais servo, mas sim amigo. Você entendeu? É que, novamente, é aquilo que nós temos falado. Tudo tem um momento, né, que ele vai aplicando a ideia. É igual Jesus. Jesus, você vai ver que tinha momentos que ele falava com umas parábolas, né? Ele falava assim, caramba, o que é isso? Né? E às vezes para o pessoal lá não, e para o pessoal mais perto disso. Quando a gente vê servos, né? Então, a gente lê e é uma questão assim do serviço, e aí é como o Davi falou, não como escravo, certo? Porque até Romanos ele fala que nós somos escravos do pecado, né? Ele bate muito sobre a questão disso, mas o servir na igreja é muito mais assim, de não, até a pessoa quando ela galga um cargo dentro da igreja, ela sempre pensa que ela vai mandar, né? Porque eu estou aqui na frente, eu tenho uma posição, mas na verdade o correto é que nós devemos de ser servos, né? Os servos aqui na questão de servir, né? E aí chega em alguns momentos a gente vê assim que a palavra de Deus ele fala assim, o servo não pergunta ao seu senhor escuta, como que é o negócio? Não,
ele apenas obedece. Então tem alguns momentos que ele se refere à servidão, na questão assim, muitas pessoas acham que igreja é democracia. Igreja não é democracia. Igreja é teocracia. Certo, Batista? Ó, consegui um O do Batista aqui, ó. Por que eu falo da questão de democracia? Porque a gente vai mudando, vai pegando a linha do Evangelho e ela vai transformando assim. Não, mas eu não concordo com isso, então é isso. Se você olhar Romanos, você vai ver que ele fala até das autoridades eclesiásticas, até das autoridades seculares. Só que nós pegamos lá, somos um país democrático, e colocamos no reino de Deus. Entendeu? Essa foi a ideia de Lúcifer. Eu quero ser acima de tudo. Entendeu? Foi a democracia dele. Pô, eu quero galgar o teu cargo. Então Deus ele fala assim, servos, nos servir. Então existe um Senhor. Para que a gente não queira galgar aquele negócio. Servos. Quando ele nos chama de filhos, eu entendo que é assim uma questão mais carinhosa. É igual, por exemplo, eu acho que todos nós já fizemos isso. Quando você está bravo com alguém, você fala o nome e sobrenome. Certo? Eu falo assim, Vanessa Dantas. Minha esposa sabe que o bicho está pegando. Né? Você não fala assim com a sua esposa, você fala, amor, bem, não é mais ou menos assim que a gente fala? Quando você fala o sobrenome e nome, é que o bicho está pegando. Eu acho que assim, que Deus quando ele fala servos, ele está falando o nome e sobrenome, sabe? Ele está chamando a atenção naquilo. Agora, quando ele fala filhinhos, eu acho que é aquele momento mais carinhoso. Vocês vão ficar erguendo a mão, é mais fácil. Fala, Paulinho. Então utilizando a opinião do nosso irmão Batista, um pouco de luz. de luz, Aleluia, irmão. a palavra doulos, o verbo deu, que é o original grego, significa servo, no qual Romanos está sendo dito ao apóstolo Paulo. Capítulo 1, verso 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O texto original deste versículo em grego lemos: Paulos, doulos, Cristo, Ieso, Kletos, apóstolos, aporis, menos, enontielon, tel. Paulo, um escravo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, foi separado para o Evangelho de Deus. Essa tradução dessa Bíblia, eu tenho inclusive a tradução ali. Continua. Tá? Ela é uma palavra distinta, de sentido de subordinação, obrigação e responsabilidade para com o seu Senhor. Por qual motivo? Uma expressão de absoluta possessão de Cristo sobre nós, uma obediência plena, para que nós possamos entender que Ele nos comprou com alto preço, através do seu amor, pelo seu sangue vertido na cruz, para que a gente não venha mais ter nenhum tipo que a gente não venha mais pertencer a mais nenhum outro tipo de Senhor, e sim somente a Cristo. Então, o escravo... Como se fosse uma obediência absoluta. É isso que ele quer demonstrar na questão da escravidão. O escravo naquela época, ele podia nascer escravo, ou ele se tornava escravo por ele não conseguir pagar a dívida. Certo? Tanto que você vê a viúva
ela chega assim, o meu marido sempre te ajudou, sempre foi fiel e tal, mas estão vendo, ela ia perder o filho e tudo esse negócio. Então a escravidão, porque a pessoa não tinha como pagar o preço, certo? Se nós pegarmos essa ideia da escravidão como que não temos como pagar preço, nós podemos entender a escravidão minha com Cristo, porque eu não consigo jamais pagar o preço que Ele pagou pela minha vida. Eu sou devedor de Cristo nesse sentido, e aí eu sou escravo. Você ainda quer falar mais? Quero. Fale. A escravidão cristã não é uma sujeição humilhante e degradante. Pelo contrário, como disse o nobre amigo de sala de aula do Davi, Agostinho. Quanto mais servos de Cristo somos, mais livres nos sentimos. Ser escravo de Cristo é centeio. Ser escravo de Cristo é o caminho para a liberdade perfeita. Porque somos escravos de Cristo. Somos livres da penalidade, da escravidão e da liberação do pecado. Nobre amigo do nobre Davi. Ainda bem que é o último dia de aula, eu não ia aguentar vocês dois assim durante 2 meses não, viu? Eu só quero dizer isso, eu não ia aguentar vocês dois desse jeito não. Ainda bem que ele está falando hoje no último dia, pode falar. Não, essa questão de... Não, eu digo pessoa... Você pode sentar mais perto, viu, Paulinho, do povo aqui. Para nós aqui, para quem é cristão, você ser servo de Deus é um privilégio. Agora, para quem está fora, é servo. É a palavra. A palavra não só vem, entendeu? Mas para nós é um privilégio nós somos escravos com prazer. É diferente de você ser escravo por obrigação. É que tem... Mas a nossa escravidão é por prazer. Então, é que você tem que entender como que ela foi escrita, a época, a cultura, né? Então nós vemos isso daí. Por isso que ele fala sobre escravidão, ele fala sobre servo, ele vem falar sobre o filho, ele fala às vezes sobre a adoção. São temas que eles tinham no dia a dia deles lá, entendeu? Para nós hoje é totalmente diferente, é uma outra coisa. Realmente, sou estranho ao ouvido, né? Ah, eu sou servo lá na igreja. Parece que, né, você não é um servo, você é um escravo. Na verdade, as pessoas, se você falar isso daí, elas não acham que você está sendo penalizado. Na verdade, é que você fez uma lavagem cerebral. Essa é a questão, né? Então a pessoa ela não consegue entender, elas não conseguem ver essa questão da servidão da maneira que a gente vê. Mas por isso que Paulo ele vem falando servo, né? Ou de acordo com a linguagem, né? Escravo. Talvez por isso que tenhamos tantas Bíblias que vêm tendo essas alterações para deixar mais fácil de a gente ouvir, né? Mais agradável a palavra, né? Sem perder o rumo. Salvador, você ia falar alguma coisa? Não, eu só queria colocar o seguinte: entre ser servo, ele está relacionado à casa na igreja. E determinadas pessoas veem para a igreja e dizem: olha, se o pastor não me der carga, eu não vou ficar na igreja. Entendeu? Então, Sim. Em determinadas igrejas acontece isso. Eu não vou ficar, eu vou sair porque não me deu cargo, não estou contente, vou embora. Eu digo que aí é uma questão da pessoa, né? Porque algumas pessoas, elas são frustradas lá fora no que se refere à liderança e aí elas querem se realizar mandando em alguém na igreja. Basicamente é isso, tá? Vamos ver o plano de salvação, tá? Romanos 3, 23.
né? Olha, esse aqui todo mundo conhece, né? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o 10, versículo 9. Se com a sua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, dentro do plano da salvação, em Romanos, primeira coisa, todos pecaram. Então ele deixa muito bem claro isso nesse texto que nós lemos do Romanos capítulo 3, versículo 23. Né? Ele deixa assim, no meu tem até como item, né, a justificação pela fé. Então ele vem falando justamente disso. Todos pecaram. Não tem ninguém bonzinho. Não tem ninguém que conseguiu ser o cara. Todos pecaram. E aí ele vem, se todos pecaram, todos estão condenados à morte. Então, item 1, né? Estou na página 96. Todos pecaram. Não há nenhum ser humano neste universo que não seja pecador. O pecado é hereditário. Os homens não são pecadores porque pecaram, mas pecam porque são pecadores. Isto é, já nasceram do pecado. Tudo isso por causa lá de Adão, né? Lá do pecado. Não é que eu torno-me pecador porque eu pequei. Não, eu vou cometer pecado porque eu sou um pecador, né? E com isso eu já tenho que ter consciência. Se eu pequei, todos estão condenados. Uma vez que todos os homens são pecadores, estão todos condenados diante de Deus, pois o pecado torna o homem condenável. Esse fato nenhum homem pode negar, pois a condenação resultante do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Né? Se todos pecaram, todos estão condenados à morte, mas existe ainda uma boa notícia. Há um Salvador. E é isso que significa o Evangelho, significa boas novas. Depois de tomar consciência de que você é um pecador e que sobre você pesa a sentença da morte, alegre-se, pois há uma boa nova para você. Há um Salvador, um resgatador, que pode salvá-lo da morte eterna. Essa é a mensagem central da Bíblia. Então, se confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e em nosso coração crermos que Deus ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Então, mesmo que você seja um pecador, mesmo que a humanidade toda esteja condenada à morte, se nós confessarmos Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas, e se existe um Senhor, existe um servo. Né? Se nós confessarmos que Ele é o Senhor, nós automaticamente nós estamos confessando que somos servos ou escravos do Senhor Jesus Cristo. Se nós confessarmos isso, que o servo ou o escravo, ele não tem domínio pelo seu corpo, mas o seu Senhor é que manda, né? Porque naquela época, como que era o escravo, como que era o Senhor? Ele falava, esse cara vai morrer, o cara morria. A mão dele, na mão do Senhor estava a vida do escravo ou não. Né? Se ele ia comer, se ia beber, se não, né? Tudo isso estava na mão dele. Então, se confessarmos que Jesus é o Senhor, nós estamos confessando que nós somos servos dele. Então, temos que agir como servos. Né? A salvação, ela não vem pela riqueza, mas a salvação é mediante a fé. A graça de Deus é a causa da salvação e a fé
é o meio. Em certo sentido, podemos dizer que a graça é a parte de Deus e a fé é a parte do homem, embora a fé também seja um dom de Deus. Deus oferece gratuitamente a salvação, mas o homem tem a responsabilidade de acreditar, de confiar e recebê-la. Então, ele dá um exemplo aqui, né? Ele fala sobre isso. Eu diria que seria como uma ponte, né? Que de um lado é construída através da graça e a outra é construída através da fé. E que elas se encontram no meio. Ou seja, Deus ele dá um passo, nos dando através da graça e tal, mas eu tenho que dar um passo que é através da fé, né? É interessante que se a gente observar a graça de Deus e a fé se encontrando, Ele nos dá, mas você tem que receber, né? É como se você ganhasse um carro maravilhoso, né, tal, e você nunca ligasse o carro. É como se você ganhasse alimentos, mas nunca abrisse a cesta e passasse fome. Essa é a realidade do ser humano. Então, Deus ele dá, nós temos que receber. E nós recebemos através da fé. Então, a nossa salvação é mediante a fé, né? A salvação é pela graça. As Escrituras são claras em afirmar que a salvação é um dom gratuito de Deus. É um presente. Não se pode obtê-la pelo esforço próprio. As melhores obras que fazemos podem agradar ao próximo e até mesmo a Deus em certo sentido, mas são insuficientes para promover a salvação. Então, a salvação é pela graça, é um presente de Deus. É seu. Você não vai conquistar através de obras. É um presente que Deus te deu e que você vai ter que receber, né? Queria chamar a atenção em Romanos capítulo 8. Para que eu possa terminar num dos textos que Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, que eu acho que é um dos textos assim mais lindos que eu acho assim na carta de Romanos, né? Que diremos, pois, esta coisa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembre-se que é aquele cara que vive e mexe, está escrevendo uma cartinha lá da cadeia, viu? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí você começa a entender quando você lê esse versículo, né? Você já vai lembrando de Paulo, né? Onde ele andou. Seria a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores,
por aquele que nos amou. Tá bom? Que Deus abençoe, que tenha uma boa noite. Pastor Paulo.